Terça-feira, 5 de agosto de 2025. E hoje a gente mergulha numa questão que, olha, fica no ar toda vez que a gente abre um catálogo de streaming. É aquela sensação, sabe? Você acha mesmo que está escolhendo o que assiste? Spoiler, provavelmente não, viu? Essa edição vai investigar justamente isso. Você abre lá Netflix, Prime Video, HBO Max, vê aquela, infinidade de opções, mas fica com aquela sensação de que nada é realmente novo assim, empolgante. A culpa não é só nossa, de quem assiste. Vamos explorar como os algoritmos, as estratégias da indústria e, claro, uma dose cavalar de nostalgia, muitas vezes disfarçada de novidade, estão, na verdade, padronizando o nosso cardápio cultural. Por que será que o streaming parece cada vez mais um grande Ctrl+C, Ctrl+V, só que com filtros diferentes? Tenho aqui uma pilha de artigos, algumas pesquisas, notas, para a gente tentar entender esse fenômeno. Bom, agosto de 2025 chegou e, como sempre, trouxe aquela avalanche de lançamentos, segunda temporada de Wandinha, mais realities tipo Casamento às Cegas lá do Reino Unido, clássicos como Sociedade dos Poetas Mortos voltando para o catálogo como se fosse, sei lá, um mega evento, e continuações tipo Planeta dos Macacos, O Reinado. Parece muita coisa, né? Parece, mas essa variedade toda muitas vezes é uma fachada. É bem construída, claro. As plataformas elas precisam criar essa sensação de fluxo constante, de novidade, para manter o público ali engajado. Só que na prática, essa estratégia acaba mantendo a gente em territórios narrativos que já são conhecidos, sabe? Seguros e, vamos ser sinceros, bem previsíveis. Várias fontes, tipo CNN Brasil, Terra, até a Rádio Itatiaia, já vem apontando essa lógica faz um tempo. A tal da escolha nesse cenário fica meio ambígua. Você tem centenas de títulos, mas a curadoria, a promoção, tudo te empurra para umas trilhas bem definidas. Faz sentido. É aquela coisa, você termina uma série de mistério adolescente e, de repente, pá! Todas as sugestões são mais séries de mistério adolescente. E aí entram os algoritmos, certo? Eles parecem ser a chave dessa equação toda. Exatamente. E o ponto crucial aqui é entender o objetivo principal desses algoritmos. Eles não são programados para, sei lá, promover diversidade cultural ou artística. O foco deles é maximizar o engajamento, o que te prende na tela por mais tempo. É isso que importa para a plataforma. A Ampere Analysis, por exemplo, trouxe um dado bem interessante. Qual? Que 26% dos usuários já confiam mais nas sugestões do algoritmo do que nas indicações de amigos, de familiares. Nossa, mais de um quarto das pessoas. Isso mostra o poder dessa curadoria automatizada, né? Basicamente, a gente está terceirizando o nosso gosto cultural para a máquina. É isso. De certa forma, sim. É por aí. E tem um estudo, o The Streaming Paradox, que ilustra bem as consequências disso. Ele mostra como esses sistemas tendem a criar umas bolhas de consumo, sabe? Uns circuitos fechados, como eles chamam. Você acaba sendo exposto, assim, repetidamente a conteúdos muito parecidos com o que você já consumiu. Isso limita a descoberta de coisas genuinamente diferentes. A plataforma aprende o que funciona para te manter assistindo e aí replica a fórmula. Ótimo para reter assinante, mas não necessariamente para ampliar horizontes culturais, né? Entendi. E o que mais funciona para prender a atenção além dessas fórmulas aí? Porque, pelo que a gente vê bombar mesmo, parece que é coisa velha, não é? Esse é outro ponto, assim, fundamental. Um relatório recente de uma empresa britânica, a Digital Eye, revelou uma coisa impressionante. Em 2024, 9 dos 10 programas mais assistidos nas plataformas de streaming eram títulos licenciados antigos. 9 de 10. Sério? Sim. Muitos deles produzidos nos anos 90 ou até antes. Pensa aí, Friends, The Office, Grey's Anatomy. Clássicos absolutos, né? Mas que a gente já viu 1000 vezes. Exato. Exato. Isso mostra que uma parte enorme do consumo massivo ainda gira em torno do que já é conhecido, do confortável, da nostalgia pura. E para as plataformas, isso é um ótimo negócio. Licenciar conteúdo antigo geralmente é mais barato, menos arriscado do que investir milhões numa produção original, que, pode flopar. O catálogo acaba virando uma vitrine de reaproveitamento seguro. Menos espaço para experimentação. Então, mesmo quando a gente tem as novidades, elas também acabam seguindo essa lógica de segurança. Wandinha, por exemplo, que você mencionou, foi um sucesso estrondoso, mas a segunda temporada parece que vem exatamente na mesma linha, né?
Sim, Vandinha é um ótimo exemplo disso. A fórmula funcionou. Aquela estética gótica que agrada a um público jovem adulto, mistério adolescente com reviravoltas, um toque de humor ácido, deu certo. A segunda temporada, muito provavelmente, vai entregar mais do mesmo. Por quê? Porque é o que o algoritmo e a audiência indicam que funciona. Não tem muito incentivo para arriscar, para subverter a fórmula. Quase parece que o algoritmo ajudou a escrever o roteiro para garantir o engajamento, sabe? Uhum. E os realities, tipo Casamento às Cegas, é a mesma coisa, então? Em essência, sim. O formato gera drama interpessoal, tensão emocional, fofoca. São elementos que prendem a atenção pra caramba e geram burburinho nas redes sociais. É um entretenimento de consumo rápido, quase uma realidade roteirizada para ser maratonada. Não tem uma inovação significativa no formato em si, só pessoas novas naquele mesmo ciclo de conflitos e resoluções que a gente já espera. É mais uma variação do que é seguro e familiar. Portanto, o cenário que se desenha é este. Uma superfície que parece ter uma variedade infinita, mas que por baixo esconde uma estrutura cada vez mais repetitiva. E essa estrutura é moldada sim por algoritmos focados em engajamento e também pela exploração comercial muito eficiente da nostalgia e daquilo que a gente pode chamar de hiperfamiliaridade. Uma consequência direta disso é a limitação da nossa exposição a uma diversidade cultural e narrativa maior. Fato. Fica bem claro, então. Aquela sensação de déjà vu quando a gente está navegando pelos streamings não é só impressão nossa, ela tem fundamento nessa dinâmica de mercado que está aí, bem estabelecida. Uma dinâmica onde a repetição, que é impulsionada pela tecnologia e por essa busca de segurança econômica, acabou virando a regra, né? E é aqui que essa edição aprofunda um pouco a crítica ao modelo dominante, né? Vamos explorar não só a estrutura por trás dessa mesmice toda, mas também as exceções que acabam desafiando essa lógica e, claro, a importância de fazer escolhas mais conscientes ao consumir cultura. Exato. Porque assim, o que parece só gosto pessoal, ou sei lá, nostalgia, na verdade reflete uma engrenagem bem azeitada de produção e algoritmos. E com prioridades muito claras, né? Que seria manter o espectador ali clicando no próximo episódio, imagino. Isso, manter preso. Então tá. Mergulhando nisso, como essa engrenagem funciona na prática? Porque essa sensação de, já vi isso antes, parece cada vez mais comum nos catálogos de streaming, não é mesmo? Pois é, o ponto crucial aqui, eu acho, é que o algoritmo não é um curador neutro buscando a melhor arte, sabe? Ele é programado para maximizar o tempo de tela, o engajamento rápido. Pensem em como ele mede o sucesso, taxa de conclusão, se a pessoa começa rápido o próximo vídeo. Isso naturalmente favorece conteúdos que não exigem muito esforço mental, que podem ser consumidos passivamente. Quase automaticamente. Isso, quase automaticamente. Aquele entretenimento que você assiste sem precisar pensar muito, sabe? É o tal do entretenimento fast food. Faz todo sentido. É fácil de consumir, é previsível, dá aquela satisfação momentânea, mas talvez não alimente de verdade, né? Imagino que isso case perfeitamente com a lógica corporativa, certo? Afinal, produzir algo realmente novo, complexo, deve ser um risco financeiro enorme. Exatamente, o risco é altíssimo. Então, a aposta segura é na repetição. A gente vê isso nas franquias que não acabam mais, nos reboots, nos realities que seguem fórmulas, assim, super desgastadas, mesmo que com uma roupagem nova. A ordem é: a série nova precisa ter elementos familiares daquela que já bombou, já deu certo. E se for para ser diferente? Tem que ser um diferente controlado, né? Que não assuste o algoritmo nem o investidor. No fundo, é mais do mesmo com outra embalagem. Essa ideia do ruído de fundo que você mencionou, que o The Guardian e o The Times falaram, é potente. A arte que, sei lá, deveria provocar, questionar ou simplesmente transportar a gente vira só uma companhia sonora para lavar a louça ou responder e-mails. Pois é. E a gente sente que está consumindo cultura, mas será que estamos mesmo nos conectando com ela? Ou só preenchendo o tempo de forma confortável? É uma questão central essa. A cultura do clique, da rolagem infinita, pode acabar substituindo a imersão, sabe? Um mergulho real numa obra. Mas, assim, apesar desse cenário todo, existem brechas. Existem exemplos que furam essa bolha da previsibilidade. Sim, é importante notar isso. Nem tudo segue essa cartilha.
Lembro de Tenet, do Christopher Nolan, que ressurgiu nos catálogos recentemente. Um filme que exige atenção plena, que desafia quem assiste a montar o quebra-cabeça. É o oposto do consumo passivo. Totalmente. Mostra que existe sim público para complexidade. Sem dúvida. Embora, como algumas análises até apontem, essa complexidade talvez seja mais facilmente aceita quando vem de um nome já consagrado, né? Com prestígio estabelecido. Tem esse ponto. Mas há outros exemplos. Veja a nova adaptação de As Crônicas de Spiderwick. Num gênero como fantasia infanto-juvenil que vive de fórmulas, a série busca um equilíbrio interessante entre o espetáculo visual e uma narrativa mais focada nas dinâmicas familiares, nas relações, tenta trazer um frescor ali. Em crimes reais, tem um exemplo recente bem notável. Uma minissérie documental que parte de uma investigação complexa em São Paulo. E o que chama atenção é como ela não foge de temas espinhosos. Exato. Ali se discute Racismo, misoginia, as heranças do colonialismo, mostrando como estruturas sociais antigas ainda impactam a justiça e a sociedade hoje. É forte. Com certeza. E faz isso misturando o factual com elementos que prendem a atenção quase do sensacional, assim. O que é fascinante aqui é notar como essas produções indicam um apetite do público por histórias reais que são complexas, sabe? Que não oferecem respostas fáceis. Elas mostram o poder do audiovisual para discutir questões sociais profundas e provam que nem tudo precisa ser simplificado ao extremo. Então, da próxima vez que surgir aquela sensação de déjà vu ao abrir o catálogo, talvez ela tenha fundamento nessa lógica toda que a gente discutiu aqui. Mas a boa notícia é que não é preciso se render a esse looping. Existe conteúdo instigante, ousado, diferente, só que ele provavelmente não vai estar ali na primeira página piscando pra gente. Vai exigir uma busca ativa, uma curadoria pessoal mesmo. E talvez essa busca seja a parte da graça, né? Consumir cultura não precisa ser só um ato de relaxamento passivo. Pode e deve ser também um convite à provocação, ao questionamento, a sair da zona de conforto intelectual. Lembra daquela ideia do Brecht? O entretenimento pode ser só um espelho que reflete o que a gente já conhece ou o que o algoritmo quer que a gente veja. Mas também pode ser um martelo, uma ferramenta para ajudar a questionar e, quem sabe, até moldar a realidade. Recusar essa passividade diante da tela é um pequeno ato de resistência cultural, eu diria. Olha, se essa edição gerou alguma reflexão sobre como a gente escolhe o que assistir, sobre o impacto silencioso dos algoritmos e das estratégias de mercado na nossa relação com a arte, acho que já valeu demais a jornada. E se você curtiu o papo, se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilha com aquele amigo que só vê série de ranking na Netflix e comenta aqui embaixo qual foi a última coisa realmente diferente que você viu. Vamos fazer o algoritmo trabalhar pra gente e não o contrário. Os links para as fontes que serviram de base para a criação dessa edição e o acesso a outros artigos se encontram na descrição do episódio. Um abraço carinhoso e lembre-se, o POV Cultural vai ao ar toda terça, quinta, sábado e domingo ao meio-dia.